Eu tive uma recomendação do professor Daniel de que nós deveríamos ser bastante disciplinados nas falas, né, para que tivesse a oportunidade da plateia participar de uma interação, de aula, né? Então, vou pedir a compreensão de todos, né? Então, recebi, tenho cartões amarelos, né? Só o Daniel, quando eu cheguei naquela porta, ele já estava me esperando com esses cartões, né? E, assim, de 15 minutos para cada um e com tolerância de 5. Aí depois pode vir cartão vermelho, tá bem? Então, começando aqui pelo professor Guilherme Leite Gonçalves, eu não vou falar do currículo, todos têm um currículo bastante extenso, vou falar só da formação. O professor é docente do programa de pós-graduação em Sociologia do Instituto de Estudos Sociais e Políticos do IESP-UERJ e da Faculdade de Direito, né? Tem uma formação muito ampla nessa área do direito, inclusive na Itália, sobretudo na Alemanha, né? E é pesquisador do CNPq e atua na área de teoria social, principalmente nos seguintes temas: sociologia crítica, teorias do capitalismo e controle social. Então, se eu tenho 15 minutos para você, eu vou falar, a cada um, né, para falar, falo um pouco do currículo, e em 15 minutos espero, né, aquela tarefa chata de ficar cobrando. Bom, boa tarde a todas e todos, é uma alegria muito grande estar presente. É a minha primeira vez no RIMA, minha segunda vez na Universidade Federal da Bahia. A primeira vez que eu estive aqui faz 25 anos e eu apresentei minha iniciação científica, né? E agora estou retornando, na época, ao Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Fico muito contente, gostaria desde já agradecer na pessoa do Daniel o convite, a oportunidade de dialogar com todos vocês, com colegas, amigos, parceiros, interlocutores e com os estudantes, pesquisadores aqui da universidade. O tema não é um tema muito simples, sobretudo para falar entre 15 e 20 minutos, a acumulação do capital no século XXI. Acho que tem diversas formas de abordá-la. E aqui eu vou tentar apresentar para vocês de uma maneira também bastante breve. Inclusive nós conversamos com alguns colegas, o professor Carlos Eduardo também na hora do almoço, eu gostaria de apresentar a partir de um certo diagnóstico de fim do século XX, início do século XXI, que foi bastante hegemônico na virada dos anos 1990, anos 2000. Um diagnóstico que corria muito naquilo que nós poderíamos chamar de segunda geração de Frankfurt. Ali, tendo como suas principais figuras, sobre esse diagnóstico que eu vou me referir, o Habermas, o Jürgen Habermas e o Klaus Wolff. Naquela época, se via um avanço já neoliberal, um processo de privatização, um processo de conversão de direitos em ativos, em propriedades individuais e ativos financeiros, mas, por outro lado, existia ainda uma fé, uma esperança muito grande naquilo que nós podemos chamar de promessas normativas do regime de bem-estar social, ou, para falar da terminologia habermasiana, a fé ou a promessa de um projeto inacabado da modernidade. Então, existia uma certa contradição. À medida que se via o avanço neoliberal, ainda existia, digamos, uma expectativa grande de que seria possível manter o regime de bem-estar social, não obstante o avanço neoliberal. Nessa época, o Klaus Wolff vai escrever um artigo e afirmar o seguinte, que o regime de bem-estar social construído em torno de lutas históricas constituía um estoque de expectativas sociais positivas, um processo de transformação, por exemplo,
dos pagamentos com a reprodução social em serviços públicos, tá? Um processo de construção de propriedades sociais, portanto, propriedades que vinculam o coletivo, tá? E permitem, em certa medida, que as desigualdades no mercado fossem, de alguma maneira, combatidas. Tá? Clausewitz vai afirmar, portanto, que esse estoque social em torno do regime de bem-estar social era tão potente que políticas privatizantes e mercantilizadoras não seriam capazes de minar a eficácia dessas políticas sociais e desses direitos sociais. Vai dizer o Clausewitz, uma propriedade social tal qual construída pelo século XX, né, que não é um bem exercido de maneira privada, mas uma prerrogativa coletiva, conferem vantagens associativas que não vão ser renunciadas, não obstante o processo de privatização e mercantilização de todos os espaços. Tá? Esse, digamos, forte apelo normativo dessa promessa igualitária foi visto, tá, como um instrumento que seria capaz de obstar o avanço da acumulação capitalista, o avanço da acumulação do capital. A gente pode definir um pouco esse tipo de sociologia habermasiana ou offiana como uma sociologia com uma crença exacerbada na esfera pública. Isto significa que acreditava-se na capacidade de mobilização da esfera pública, incrustada nesse estoque positivo do regime de bem-estar social, que seria capaz, por meio dos direitos, de obstar abuso de poder, de obstar avanço de interesses privados e individuais, e por aí vai. Já no início dos anos 2000, um outro diagnóstico começa a correr nesse âmbito frankfurtiano, um diagnóstico que surge fora dessa perspectiva habermasiana, sobretudo naquilo que passou a se chamar de escola de Iena, entre autores como Klaus Dörr, Hartmut Rosa e Stefan Wesselich, e que vão afirmar o seguinte: o grande problema desta análise sociológica esperançosa de contenção do neoliberalismo pelo regime de oferta se deu por conta de um abandono da categoria capitalismo por parte de Habermas e de toda a segunda geração de Frankfurt. Foi, em certo sentido, abandonado análises, descrições, diagnósticos de capitalismo. Uma vez abandonada a análise, o diagnóstico de funcionamento da sociedade capitalista, se entregava à fé de que seria possível uma organização racional e discursiva da sociedade. Bom, essa trilha da fé foi profundamente arriscada. Ela teve uma fé muito exacerbada também no que se refere ao regime de bem-estar social. Não percebeu que o que aconteceu em alguns países da Europa e nos Estados Unidos na segunda metade do século XX não foi regra, mas uma exceção, e que também o regime de bem-estar social serviu à funcionalidade do capitalismo, isto é, a pacificação dos conflitos que ali se desenvolveram seria também necessária para o processo de valorização. Se a valorização não consegue se realizar e se torna disfuncional, há, portanto, interesses capitalistas que são não considerados, e esses interesses capitalistas, eles de alguma maneira se aproveitam do regime de bem-estar social para tornar possível a expansão do próprio sistema. Dito de outro modo, sem diagnóstico de capitalismo, a teoria crítica subestimou o capital como força social e superestimou o papel da esfera pública. A obrigação por valorização
tornava o equilíbrio entre classes do pacto do welfare um equilíbrio entre classes profundamente precário. Enquanto Habermas e seus consortes esperavam que as estruturas democráticas dos direitos sociais universais fossem capazes cada vez mais de conciliar ou de restringir o avanço da racionalidade estratégica instrumental, de restringir o antagonismo econômico em nome de valores éticos e bens comuns, não se percebia que o econômico, o capital, já estava altamente politizado e o pacto protetivo entre essas classes servia, assim, como meio de manutenção da produção de valor. Isso vai ser escancarado em 1973, com a crise de 1973, que uma pressão por rentabilidade do capital vai atestar a extrema precariedade desta capacidade de organização racional discursiva acreditada pela segunda geração de Frankfurt. Na verdade, ali nós víamos, em razão de políticas valorizadoras da oferta e que, como tal, serviram para a restrição do poder dos sindicatos, para a diminuição da intervenção do Estado na economia e para a destruição da regulação social, esse tipo de orientação social já apresentava o interesse particular ou a preponderância do interesse particular. Pois bem, dando centralidade à categoria capitalismo, nós podemos ver que, ao invés da esperança que o crescimento industrial gerou no período fordista ou no auge do regime de bem-estar social, nós já víamos uma mudança significativa da estrutura do capital. E é dela que eu vou falar aí nos próximos 10 minutos, para finalizar pontualmente a minha intervenção. Enquanto este regime, ele de alguma maneira se organizava em torno da noção de capitalismo produtivo, de capitalismo industrial, nós já víamos, sobretudo nos anos 80, mas avançando cada vez mais nos anos 90, e aí com certeza tornando-se completamente dominante nos anos 2000 e por aí vai, a centralidade do papel dos juros, que havia criado um modelo agora, um tipo de acumulação organizada em torno de pressões sobre o capital produtivo para gerar um volume ainda maior de mais-valia ou mais valor, enfim, fica ao gosto do freguês, para redistribuí-los na forma de pagamento de juros, e este modelo de acumulação, torna-se incompatível com as propriedades sociais do regime de welfare. Movido por esse tipo de rentabilidade, os capitalistas colocam-se indisponíveis a pactos. Os juros, a orientação em torno dos juros, colocam os capitalistas movidos a pacto. O que tem se falado muito hoje e denominado de processo de financiarização, em certo sentido, tem como motor essa centralidade do chamado capital portador de juros na reprodução da acumulação capitalista como um todo. Do ponto de vista sociológico, isso significa pensar juros e reprodução do capital como um agente político, no qual as expectativas por capitalização impõem obrigações excessivas à produção, ao capital produtivo, e toda e qualquer política universal, todo e qualquer regime de bem-estar tornam-se obstáculos excessivos a esse processo de acumulação. De maneira bastante breve, porque eu também não vou ter como desenvolver no tempo estipulado, esse movimento de capitalização que eu estou me referindo, ele inicia-se com a transferência ou cessão de dinheiro, que, embora seja estipulado, seja definida em um prazo estipulado para aquele que desembolsou,
vai retornar ao proprietário do dinheiro depois de ter sido realizado seu valor de uso. Isto é, depois daquele montante de dinheiro que foi emprestado, for empregado na produção e voltar acrescido de uma parte do lucro que foi gerado. Esse retorno é o que nós podemos chamar de pagamento sob o nome de juros. Estou me referindo aqui a algumas ideias de maneira bem breve, que estamos na seção 5 do volume 3 do Capital do Marx. Pois bem, quando há um empréstimo e o retorno do dinheiro, este movimento parece não acontecer com o âmbito produtivo. O proprietário do dinheiro espera comodamente o retorno desse dinheiro capitalizado sob pagamento de juros, e para ele pouco importa aquilo que acontece ou não na produção. O importante é o retorno com mais dinheiro, dinheiro linha, para fazer referência ao Marx. Este processo, que a gente pode defini-lo mais uma vez como capital portador de juros, ele vai se tornando cada vez mais complexo. E à medida que o capital portador de juros vai mobilizando múltiplas transações, a soma inicial de dinheiro que foi emprestada, ela pode deixar de existir ao ser empregada em outras operações concretas, em outras operações financeiras concretas. O dinheiro que ali foi dado não existe mais, ele pode ter sido utilizado para muitas outras operações. Isso vai gerando um fluxo de renda. E este fluxo de renda agora lhe permite um cálculo às avessas. É possível agora que eu possa medir as rendas futuras, que eu seja um proprietário dessas rendas futuras sem mesmo possuir dinheiro existente. Isso nós podemos também chamar de um desdobramento do capital portador de juros na forma de capital fictício. E aqui há duas perspectivas importantes. A primeira delas, muda-se o pressuposto de direitos subjetivos. Se outrora os direitos subjetivos estavam associados à cidadania social, tal qual eu me referi em relação ao regime de welfare, agora eu posso ver que via capital portador de juros, aquele do empréstimo imediato, o dinheiro vai dar o direito a um fluxo de renda futuras via pagamento de juros. Há, portanto, um novo tipo de direito introduzido com a forma de acumulação do capital com dominância financeira, o direito ao fluxo de rendas futuras. E, por sua vez, do ponto de vista do capital fictício, o fluxo de rendas futuras, raciocínio inverso, o fluxo de rendas futuras é ele que vai dar o direito a dinheiro. Dinheiro ainda não real, ainda não existente, mas ele dá direito ao direito. Do ponto de vista do capital fictício, nós temos um novo direito subjetivo, direito dos rendimentos ao dinheiro. Então, enquanto havia por parte da segunda geração de Frankl uma fé ainda na capacidade de mobilização da esfera pública, uma fé exacerbada ainda na capacidade de universalização de direitos subjetivos e cidadania social, o capital, a acumulação do capital desenvolvia duas formas latentes de direitos subjetivos completamente desconsideradas. Uma vinculada ao capital portador de juros, o direito ao fluxo a rendas futuras. E a outra ao capital fictício, o direito dos rendimentos ao dinheiro. Essas duas formas não têm impactos concretos, eu trato aqui de uma maneira abstrata, mas deixo aqui nos últimos 2 minutos referências de impactos concretos. A primeira delas, a satisfação das necessidades sociais deixam de ser realizadas
pela oferta dos serviços públicos e, no lugar, a colateralização das políticas sociais. Isso significa que todo e qualquer titular do direito social agora se transforma em titular de um direito à renda futura. Como isso se realiza do ponto de vista do Estado? Por meio da concessão de benefícios. Se entrega benefícios financeiros para o titular dos direitos sociais, agora para que ele possa administrar no futuro a satisfação dos seus bens, das suas necessidades de subsistência, conforme os cálculos daquilo que ele acha que vai receber ou não enquanto rendas futuras. E no atual momento, caminhando para o último minuto da apresentação, no atual momento há inclusive uma transformação do próprio direito social em um título financeiro. É o que está acontecendo, por exemplo, o que mais chama atenção na nossa realidade cotidiana, o projeto Educa Mais, que o Haddad acaba de emitir. Quer dizer, esse projeto significa a emissão de um título em que o titular de cidadania pode comprá-lo e pode exigir o seu pagamento apenas quando o seu filho obtiver 18 anos de idade, e ele vai utilizar os recursos desse pagamento para pagar os gastos de educação desse filho ou dessa filha. Vejam vocês que aquilo que poderia ser chamado de uma cidadania social se transforma agora em um título negociável na Bolsa de Valores e que serve para viabilizar uma ideia de rendas futuras. Finalizando, deixando em aberto questões para a gente discutir, enfim, acho que eu quis aqui focar um pouco mais nas compreensões gerais, mas quando significa a acumulação do capital no século XXI. Evidentemente que era uma acumulação onde a dominância das formas e configurações financeiras do capital, mas o principal resultado deste processo é a impossibilidade da propriedade social, porque capital de juros e capital portador de juros e capital fictício só são compatíveis com propriedades individuais. Isso significa que todo e qualquer titular de direito agora só pode ser hoje todo e qualquer proprietário de direito individual. É o que nós temos visto em todas essas. Não obstante, a Constituição ainda garanta um rol de direitos fundamentais e direitos sociais, eles só se realizam não na forma coletiva ou pública, eles só se realizam na forma da propriedade privada, individual e, sobretudo, na forma da propriedade individual financeira. A acumulação do capital no século XXI, nós poderíamos denominar assim de um processo de assetização de todas as esferas sociais, inclusive dos direitos e da reprodução social como um todo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Guilherme. Gente, desculpa, eu estou aqui numa ressaca de gripe. Espero que não tenha captado aqui minha tosse. Bem, então passo imediatamente a palavra do senhor Luiz Silgueiras. Ai, desculpe, gente. Ih, Daniel. É um professor bastante conhecido aqui nosso, da casa, professor da UF, da Faculdade de Economia e do nosso programa de pós-graduação aqui desde o início, né, economista, tem uma atuação na área da economia política e economia brasileira contemporânea, com ênfase principalmente em temas como padrão de acumulação e desenvolvimento, inserção internacional, política econômica, planos de estabilização, crise e padrão de desenvolvimento. Então, eu passo a palavra para o senhor Luiz para sua fala. Tem aí. Alô? Aqui, legal? Obrigado.
Alô? Tá ligado? Então, tá dando para ouvir? Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, o agradecimento, né, pelo convite de participar dessa mesa, junto aos colegas que pesquisam na área de relações internacionais. O tema aqui é a acumulação de capital no século XXI, na realidade, de uma forma bem concreta, é o seguinte: é a discussão sobre a natureza e as características do capitalismo no século XXI. É disso que se trata. Né? Quais são essas características, qual é a natureza do capitalismo que nós estamos vivendo, né, nesse século XXI. Então, eu queria falar de cara logo o seguinte: o capitalismo é o mesmo, mas ele é diferente. Né? Ele é o mesmo porque as leis gerais de funcionamento do sistema, aquelas leis gerais que o Marx esclareceu no Capital, a obra maior dele, essas leis gerais, elas estão presentes e fundamentam o funcionamento do sistema, sendo que a principal delas, a partir da qual todas as outras são derivadas, é a lei do valor ou a lei da mais-valia. Então, portanto, sob essa ótica, né, numa formulação no nível de abstração mais elevado, que foi o nível que o Marx trabalhou, o capitalismo é o mesmo. No entanto, a forma como essas leis se expressam concretamente na realidade do sistema no século XXI, essa forma foi se modificando, foi se diferenciando em relação aos períodos anteriores, certo? Então, o capitalismo se transforma também, tem uma dinâmica que vai evoluindo, vai se transformando, mas continua sendo o capitalismo. Né? Mas aqui nós precisamos discutir exatamente quais são essas características, quais foram essas transformações. E essas transformações, elas se iniciaram, pelo menos nas 2 últimas décadas do século XX, ou três últimas décadas do século XX, com 3 grandes processos, 3 grandes movimentos, ou 3 grandes fenômenos. O primeiro fenômeno que foi a reestruturação produtiva, que foi exatamente o surgimento da terceira revolução tecnológica, depois da quarta revolução tecnológica, que desembocou nas tecnologias de informação e comunicação e que foi se aprofundando, se desenvolvendo de uma forma muito dinâmica até chegar numa situação que nós temos hoje, do mundo digital, das plataformas, né, num processo extremamente baseado no conhecimento, baseado na informação, na comunicação, e que se expressam no que a gente conhece hoje em dia nas Big Techs, né? Nas grandes Big Techs do Vale do Silício, que são a vanguarda do capitalismo hoje em dia, certo? Sobre todos os aspectos que vocês possam analisar, certo? Então, essa reestruturação produtiva, ela não foi um ponto no tempo, ela é um processo que vem já, pelo menos, há 4, 5 décadas, certo? E se aprofundou no século XXI, desembocando exatamente no capitalismo das plataformas, no capitalismo da vigilância e por aí vai. E chegando à importância do conhecimento como elemento central desse processo todo, que é exatamente está substanciado exatamente nessas Big Techs do Vale do Silício. O segundo processo, que vem lá de trás também, é o processo que é chamado de mundialização do capital, financiarização do capital. Esse é um tema muito complexo, não dá para desenvolver aqui, mas de saída a gente pode dizer o seguinte, que o conceito de capital financeiro não existe em Marx. O conceito de capital financeiro ele foi elaborado pelo Hilfig e foi assumido pelo Lane, que é a visão de que a junção do capital bancário e do capital industrial produtivo
E a junção dessas duas coisas, sob a hegemonia e o comando do capital bancário, você teria uma nova forma do capital próprio do sistema imperialista na virada do século XIX para o século XX, né, quando isso foi formulado, que é exatamente o conceito de capital financeiro do Wilfrid, que foi apropriado e utilizado, né, pelo Lenin no livro dele, O Imperialismo em Etapa Superior do Capitalismo. No Marx, que você tem é o conceito do capital portador de juros, que é o capital monetário de empréstimo, certo? Que está no nível da circulação de mercadorias, né? O capital que eles chamavam o capital mercantil, que é o capital comercial, e o capital portador de juros, o capital monetário, certo? Que tem direito, pela propriedade do capital, de receber, pelo empréstimo que faz, de receber uma renda. E o segundo conceito, que é o desdobramento dessa coisa, que é o capital fictício, que o colega anterior já abordou aqui, certo? Então, a ideia da financiarização, então, é que você tem uma hegemonia das finanças no capitalismo do século XXI. Então, a hegemonia da finança, que significa uma predominância, um domínio das finanças sobre as outras esferas, as outras dimensões do capital, o capital comercial, o capital industrial, o capital agrícola, etc. Não há uma contradição entre esses capitais, certo? Mas há uma hegemonia, uma predominância das finanças, certo? E que se articulam, certo? Que se articulam de forma que você potencializa o processo de integração entre as diversas frações do capital sob a hegemonia das finanças. E o terceiro fenômeno, o terceiro processo, foi exatamente o neoliberalismo, né? Que é uma coisa que vinha formulada lá atrás pela escola austríaca, Hayek, Mises, etc., lá nos anos 30, 40, mas que chegou como política, ideologia, como doutrina, etc., chegou a um poder, né, no final dos anos 70, início dos anos 80, e se espalhou, né, pelo mundo afora. E esses três processos, reestruturação produtiva, financiarização e neoliberalismo, eles têm uma sinergia, né? Eles convergem um realimentando o outro, certo? E nessa formulação do neoliberalismo, você vai ter o quê? Como elemento central de tudo isso aí, você vai ter a precarização do trabalho, que nada mais é do que um processo de superexploração do trabalho. A ideia formulada está no Capital também, mas não nesses termos, né? Porque o Marx admitiu, para poder formular suas leis de movimento, admitiu que você comprasse e vendesse a força de trabalho, o capitalista pagava o valor real da força de trabalho. Mas ele sabia, e tem vários capítulos de história do Capital, que mostra como você não tinha o pagamento do valor da força de trabalho em várias circunstâncias do período da Revolução Industrial, etc., né? Mas ele, para formular as leis de movimento dele, ele supôs que isso acontecia, certo? Então, não foi uma formulação que ele desenvolveu, então. Ele desenvolveu a formulação do pagamento do valor da força de trabalho. A teoria marxista da dependência vai partir dessa formulação geral e vai discutir exatamente a superexploração da força de trabalho, no sentido de que a força de trabalho nos países da periferia do capitalismo, por uma série de circunstâncias, o valor da força de trabalho não é pago, né? Quer seja do ponto de vista do valor específico mesmo, abaixo, quer seja pela intensidade e pela extensão da jornada de trabalho, né? Três maneiras diferentes de você levar a superexploração do trabalho. Então, essa é uma característica fundamental, certo? Você falar em financiarização é você falar, e essa superexploração do trabalho, ela não se dá mais simplesmente na periferia do sistema, ela se dá nos países centrais. Agora, cuidado, para não misturar as coisas. A superexploração lá não tem a mesma natureza da superexploração aqui. Em que sentido? É que nem a escravidão. Escravidão em Roma e a escravidão mercantil. A mercantilista, né? Do sistema colonial mercantilista, a escravidão que teve no Brasil, e a escravidão patriarcal de Roma. Todas as duas
são escravidão. Né? Mas a escravidão mercantil, ela tinha um papel e uma função distinta no conjunto do sistema quando comparada à escravidão patriarcal lá, na Roma Antiga. Né? A escravidão aqui era um processo de acumulação de capital. Essa era a questão e a função fundamental dela. Então, a superexploração do trabalho na periferia é um mecanismo de transferência de valor de excedente da periferia para o centro. Essa é a função da superexploração no capitalismo dependente. A superexploração lá não transfere excedente de lá para cá. A superexploração lá é a recuperação de uma situação de precarização do trabalho que relembra o passado, o início do capitalismo, exatamente pelo processo de precarização. Então, essa superexploração lá, ela não tem a mesma função, mas ela existe. Tem as mesmas consequências para o trabalhador, para as condições de vida e de sobrevivência e de felicidade do trabalhador. Tem as mesmas consequências, embora as funções nos conjuntos do sistema sejam diferentes. Certo? Então, veja, quais foram as consequências fundamentais desse tipo de sistema? Maior volatilidade e instabilidade econômica, com as crises financeiras reiteradas, né? Se vocês recuperarem um pouco a memória, vocês vão se lembrar. A crise do México, em 94, 95, a crise da Ásia em 97, a crise da Rússia em 98, a crise do Brasil em 98, 99, depois a crise da Argentina em 2001, todas crises próprias do capitalismo do século XXI, com essas características que nós estamos abordando aqui, até desembocar na crise geral do sistema. Não foi a partir, porque todos esses países anteriores aqui, essas regiões, foram regiões relativamente à periferia. Mas a última e fundamental, por reflexos até hoje, foi a crise de 2007 e 2008, a partir dos Estados Unidos. Certo? E todas as crises financeiras, a partir do movimento do capital fictício, a partir do movimento do capital financeiro na sua forma fictícia, certo? Da especulação. E uma outra questão muito importante nesse processo foi o surgimento da China, na sua transformação a partir do final dos anos 70, né, 78, 80 para cá, e que você abriu uma nova fronteira de expansão do capitalismo com a China. Certo? Abriu uma nova fronteira. Eu sei que tem uma polêmica danada sobre o que é a China hoje, a natureza da China, do sistema, não vou entrar nessa polêmica. Mas o ponto é o seguinte: o sistema capitalista se revigorou a partir da expansão, né, do capital para aquela região. Certo? Mas aí tem contradições, tem problemas sérios, né? E isso, do ponto de vista político, isso gerou uma nova ordem, está gerando, né, uma nova ordem internacional, porque esse capitalismo do século XXI, ele evoluiu também com a crise do leste europeu, né, com a crise do socialismo real. Certo? Então, aquela ordem internacional bipolar, ela se resumiu a uma ordem inicialmente unipolar. Parecia que os Estados Unidos seria, né, o único polo de poder do mundo, etc. Mas isso acabou também sendo negado no processo. Então, hoje você tem um mundo mais multipolar, certo? Concretamente. Certo? Então, a coisa vai complicar. E a consequência política também fundamental é que você tem uma redefinição dos tipos de conflitos políticos que você tem no conjunto do mundo hoje, né? E o tipo de guerra que você tem. Inclusive com a famosa guerra híbrida, a partir das novas tecnologias, etc. Né? A partir dos drones. Né? Os Estados Unidos hoje não mandam um soldado, né, para morrer ali ou acolá. Manda um drone, manda um avião pilotado pela inteligência artificial, etc. Né? Ou cria um ambiente de desestabilização a partir das chamadas guerras híbridas. Você tem também nesse processo o processo de fragilização das entidades internacionais, tipo a ONU, né? A ONU diz sim que ninguém respeita. Certo? Conselho de Segurança, basta um voto contra alguma coisa e não rola nada.
certo? Nós estamos vendo isso aí com o negócio dos palestinos. Né? Qualquer tipo de resolução ali é negado, né, a partir do voto contrário dos Estados Unidos, por exemplo. Certo? Agora mesmo se tentou colocar o reconhecimento do Estado palestino para dentro da ONU, para participar dentro da ONU, contra o voto dos Estados Unidos, isso foi inviabilizado. Né? Então, portanto, você tem uma crise de hegemonia internacional com essa multipolaridade que não chegou a uma situação de forças que estabeleça um fórum em que você possa regular as disputas internacionais sem a guerra, a violência, etc. Daí hoje mesmo eu estava lendo ontem, que esse ano teve o maior, já recebeu um cartão amarelo, mas deu 5 minutos antes de receber o vermelho. Eu vi hoje ou ontem a informação que esse ano você teve os maiores orçamentos militares da sequência, hierarquicamente, esses orçamentos militares, Estados Unidos, China, Rússia e Índia. Né? E depois, então, os 10 orçamentos militares do mundo hoje foram maiores do que os últimos 10 anos, tá? Os últimos 9 ou 10 anos de orçamentos militares. Né? Então você vê realmente que é um mundo conflagrado, uma situação extremamente complicada. Certo? E isso tem a ver exatamente com essa expansão do capitalismo através da sua forma mais volátil, né? Mais instável, que é as finanças. Certo? E em função dessa situação, né, desse capitalismo do século XXI, o que nós estamos assistindo já de algum tempo para cá, foi a ascensão da extrema-direita do mundo, o neofascismo, certo? A rigor, o neofascismo é a forma mais radical do neoliberalismo. Tá? Então, veja só, se vocês lerem o livro do Hayek, como é que é o nome do livro? Esqueci. O livro principal do Hayek. Ninguém sabe? Isso. E aí, se vocês lerem lá, vocês vão ver que eles não defendem, o elemento central da defesa deles, dos austríacos, do neoliberalismo, é a liberdade. Agora você bota entre parênteses, para o capital. Não é a democracia. Democracia é uma forma apenas de escolher os representantes do povo. Mas o fundamental é a liberdade. E a liberdade é sempre a liberdade do capital. Está lá, 2 ou 3 capítulos onde aparece exatamente essa formulação. Daí o bolsonarismo, os neofascistas, está com essa conversa fiada da liberdade, a liberdade, a liberdade, para tentar fazer qualquer tipo de ação justificando que é liberdade de expressão, etc. Né? Então, essa ascensão da extrema-direita, ela tem a ver com esse capitalismo do século XXI. Por quê? Porque o neoliberalismo criou um conjunto de consequências, pobreza, desemprego, precarização do trabalho, incerteza, raiva, medo, criou um conjunto de situações e que a esquerda hegemônica, a social-democracia, tá, do pós-guerra, essa esquerda hegemônica, a partir dos anos 80, ainda do século passado, passou por um processo de transformismo que assumiu o programa neoliberal. Então, toda vez que a social-democracia, nas suas várias formas institucionais, nos Estados Unidos ou na Europa, chegou ao poder, essa social-democracia ela repetiu a política neoliberal. Então, o que aconteceu? Governos neoliberais ou governos sociais-democratas, as consequências, do ponto de vista dos interesses populares, do ponto de vista das necessidades do povo, as consequências foram as mesmas. Então, quer dizer, a democracia liberal não ofereceu nenhuma solução para o processo de precarização do capital financeiro e do neoliberalismo. Por quê? Porque a social-democracia, a partir dos anos 80, entrou num processo de transformismo. E nós vimos aqui no Brasil também. Certo? Então, esse processo de transformismo,
acabou dando origem a quê? Dando origem a um vácuo de solução. Nesse vácuo, a extrema-direita, o neofascismo, entrou para propor supostas soluções que a gente sabe que não resolve também nada, ao contrário, só cria mais problemas. Mas o fato é que a esquerda hegemônica, a social-democracia, não conseguiu dar uma resposta às consequências do neoliberalismo, porque ela adotou essas políticas também. Não podemos ignorar isso. Não estamos querendo dizer aqui que o neofascismo brotou da social-democracia. Não é isso. Certo? Estamos dizendo aqui que o fato da social-democracia ter adotado o programa neoliberal abriu uma situação que você não tinha alternativa para solucionar os problemas do povo. Certo? Como a esquerda, mais a esquerda, não conseguiu propor nada também, certo? Não conseguiu crescer, não conseguiu ser uma alternativa, quem apareceu nesse processo, porque está junto com as big techs, está junto com o capital financeiro, foi o neofascismo. Certo? Foi a extrema-direita. Tá? Então, é a consequência de todo esse processo. Para finalizar, Elcio já está no cartão vermelho ali na mão, a consequência para o Brasil, para a periferia, qual que foi? Foi uma redefinição da dependência. Quer dizer, você reafirma de novo a dependência, reafirma de novo a superexploração do trabalho, mas de uma outra forma, onde o conhecimento, as plataformas digitais, a renda conhecimento, junto com os outros elementos da renda financeira, passam a ser o elemento central do processo. Então você assume a divisão internacional do trabalho fica mais complicada ainda, para que os países dependentes possam superar o seu lugar subordinado e subalterno nessa divisão internacional do trabalho. E no caso do Brasil, a consequência disso, ao longo do tempo, foi a constituição do que eu chamo do padrão liberal periférico, que vem desde a época do Collor sendo constituído no Brasil. Obrigado. Obrigada, professor Luiz. Todo mundo disciplinado. Tá bem. Então, agora passa a palavra à professora Elizabeth Gertruno Oliveira, que é economista, também professora da casa, professora da UFBA, do programa da Faculdade de Economia, atua lá no programa de pós-graduação. Né? Ela é integrante do grupo de estudo de economia política e de economia política e desenvolvimento, e no âmbito desse grupo de pesquisa, ela coordena a área da economia política do conhecimento. Né? Como jovem doutora, eu acho que ainda vale lembrar que a tese dela foi premiada, né, em primeiro lugar, né, o Prêmio Brasil de Economia do Conselho Federal de Educação como a melhor tese do Brasil no ano que ela defendeu. Então, passo a palavra à professora Elizabeth. Obrigada, Elza, pela lembrança aqui. Gente, boa tarde, né? Eu acho que está ok o áudio lá no microfone e o slide aqui. Bom, cumprimento todo mundo que está aqui presente, os colegas da mesa, e agradeço a Daniel Aragão pelo convite para participar aqui dessa mesa de abertura, que eu aceitei com muita satisfação. Eu vou... Deixa eu só colocar aqui, que eu vou pedir perdão, né, por não falar de uma forma tão pausada como deveria, mas para fazer, né, para caber aqui o conteúdo que eu estou falando dos slides para me ajudar, né, nessa tarefa. Enfim, eu vou falar sobre as Big Techs e a reprodução da dependência capitalista brasileira, mas especificamente eu estou me referindo às Big Techs americanas, as que eu me aproximei mais em termos de dados, foram a Microsoft, a Amazon, Meta, que é dona do Facebook, o WhatsApp, Instagram, Alphabet, que é o Google, YouTube, enfim. Porque essas Big Techs, como o professor Filgueira já falou, estão no centro, né, dos problemas todos, geopolíticos, político-democráticos, e são empresas muito difíceis de regular, elas têm uma capacidade
de resistência muito grande, um poder político gigante, e a gente precisa, do ponto de vista do materialismo histórico, então, entender qual é a relação dessas big techs com o processo de acumulação de riqueza. Né? Eu estou sentindo, está normal o áudio? Tá, né? Ok. Então, quando a gente vai para a literatura crítica, né, que eu venho estudando isso, mais específica, a economia do conhecimento é mais longa, mais focado um pouco na economia de dados e tudo mais, isso tem uns 6, 7 anos, tem uma literatura bastante heterogênea, né? Mas de um ponto de vista mais geral, existem grandes contribuições e importantes contribuições do ponto de vista mais concreto, e que foram valiosas para mim, né? Para essa minha trajetória nesses últimos anos. Mas tem muitas controvérsias teóricas e que ganham muita visibilidade, inclusive porque, por exemplo, no campo da economia política, tem nomes muito conhecidos como Mariana Mazzucato, Yannis Varoufakis e Cedric Graham e outros marxistas, menos a primeira que eu falei, que defendem uma tese que para mim é completamente estranha, né? Que é o tecnofeudalismo. Por exemplo, ano passado, o Yannis Varoufakis, que é o ex-ministro das Finanças da Grécia, lançou um livro dizendo que as plataformas são feudos, os donos são senhores feudais, os capitalistas são vassalos e nós comuns somos servos, sem falar dos trabalhadores. Então, assim, para mim, isso é bastante complicado, porque nessa visão estaria de um lado, né, de uma disputa política das big techs, e do outro, nós trabalhadores com os capitalistas. Então, ainda tem outras visões, capitalismo de vigilância, colonialismo de dados, enfim, dentro disso, não é um bloco homogêneo, tem visões diferentes, mas o denominador comum, a boa parte delas, é que elas definem a ideia de uma nova lógica de acumulação de riqueza, e o que eu vou tentar argumentar aqui é justamente o contrário, né, que as big techs cumprem um papel estratégico na reprodução do capitalismo, ou do padrão de acumulação capitalista em geral, mas eu vou tratar mais especificamente do capitalismo brasileiro. E que papel estratégico seria esse? É a expansão das fronteiras da subsunção do trabalhador ao capital. Eu estou falando aí não dos trabalhadores das big techs, eu estou falando da classe trabalhadora de um modo geral. É um papel estratégico que, tipo, as big techs passaram a compor a engrenagem do funcionamento do capitalismo de modo geral, né? Então, a expansão das fronteiras da subsunção no sentido totalitário, isso já é uma tendência do próprio capital e do próprio neoliberalismo. E tanto na esfera do trabalho, da política, do consumo, eu vou focar especificamente na esfera do consumo. Tem gente tratando de questões importantes na área da inteligência artificial, né, o impacto, por exemplo, da inteligência artificial no mercado de trabalho e tudo mais, mas eu vou tratar mais especificamente da esfera do consumo, né, que eu acho que está no sério, claro que eu nem de longe pretendo dar conta do tamanho do problema, mas a questão que eu tenho uma questão que eu vejo muito fora do radar da literatura, né, que é justamente a questão da subsunção do consumo. Vou estruturar aqui a minha fala, começando pela mercadoria, né, depois tratando da lógica que está subjacente à demanda, questões relacionadas à luta de classes, depois o aparato científico-técnico e volto para a mercadoria. Então, primeiro ponto, né, o ponto de partida aqui, como é que eu cheguei nesse negócio de subsunção do consumo? Se a gente olhar os relatórios financeiros e a literatura, a gente vai ver que a principal mercadoria, qual é? A principal mercadoria das big techs, a principal fonte de receita, ou pelo menos uma fonte de receita importante para elas, é a publicidade online, sem falar em serviços corporativos em nuvem, e dentro desse grupo tem serviços voltados para a subsunção do consumo, né? Então, se a gente for olhar, fazer uma análise dessa mercadoria, né, que a gente pode chamar de mercadoria de conhecimento, eu não vejo grandes novidades históricas relevantes, a não ser a questão da escala, né? Sim, tem novidades, tem coisas importantes, tem, mas a grande novidade para a gente tentar entender um pouco o poder, né, o poder político dessas big techs, eu não vejo como sendo aí, porque as mercadorias de conhecimento já cumprem um papel muito importante desde os anos 80 nos Estados Unidos, não é de agora, né? Então vamos olhar pelo lado do valor de uso, né? Marx mostrou já que qualquer mercadoria é a unidade dialética entre valor e valor de uso. Então, o valor de uso, bom, na literatura, mas que não é de agora, qual é o papel da publicidade na acumulação capitalista, na literatura marxista e tudo mais? É a realização do valor, né? Ou seja, é um esforço de vendas.
E isso está ligado à substituição do consumo. Mas, claro, o valor de uso aí é para quem está comprando. Então, Nestlé, Coca-Cola, Nike, por que eles investem? Por que eles compram, né, da Alphabet, investem em publicidade no YouTube, por exemplo? Por qual razão? Então, para entender isso, eu acho que a gente tem que entender a lógica que está subjacente ao processo de acumulação dessas empresas. E aí eu vou para o segundo ponto, justamente, que trata dessa questão, para falar de 3 aspectos. O primeiro é dizer o seguinte: existe uma dinâmica capitalista interna aqui no Brasil que demanda os serviços das big techs. Isso parece trivial, mas não é. Porque, assim, na literatura crítica, tem coisas problemáticas, como certas visões, não todas, do colonialismo de dados, mostrando que o sul global, eles reduzem um pouco a ideia de que os países que pertencem ao sul global são meros territórios de extração de dados, né? Sem considerar que aqui dentro, por exemplo, não só no Brasil, mas em outros países, obviamente, mas eu estou tratando aqui do Brasil, existe sim uma dinâmica, existe um padrão de desenvolvimento com um processo de acumulação. Então, se a gente pegar aqui, né, desde os governos Lula 1 e 2, houve uma incorporação de amplas frações da classe trabalhadora ao mercado consumidor, né, e sendo uma economia internacionalizada, cheia de empresa estrangeira, né, e financiarizada, o que é que esse capital fez? Participou desse processo através da intermediação financeira, dando cartão de crédito e outras coisas, né, para participar e abocanhar um pedaço aí ampliar a capacidade de apropriação de valor na forma de juros. Mas eu diria, né, isso aí, se tratando de uma classe trabalhadora cuja força de trabalho já é superexplorada, e é uma forma de expropriação financeira, né, que já tem uma literatura aí na financiarização e tudo. Mas não é só de juros, eu diria. Tem também a renda da marca, que é uma renda de monopólio. Então, renda da marca não é marca de luxo. A classe trabalhadora, ela paga renda de monopólio, ela paga produtos com preço de monopólio, ou seja, vai comprar, o trabalhador tem celular, né? Então o celular tem ali também parte do preço dele, é um preço acima, é um preço de mercado acima do preço de produção. Não estou dizendo que é só a renda da marca, mas é uma forma rentista de acumulação. E, enfim, alimentos, desde coisas muito básicas da classe trabalhadora, tipo salsicha e tal, tudo isso pode ter preço de monopólio. Compondo tudo isso, que a classe trabalhadora está endividada no cartão de crédito com coisas básicas, né? Então, o segundo ponto em relação a esse aspecto é dizer o seguinte: o rentismo não é uma deformação do capitalismo. Essa discussão já é mais antiga, mas eu quero só frisar para dizer que, por exemplo, a renda da marca do conhecimento tem interpretação mostrando que se trata de representa a manifestação de uma lei eminentemente capitalista, né? Que é a tendência à autonomização do capital. Não vou ter tempo aqui de falar, mas a gente enxerga isso muito pela lógica dos capitais individuais, né? Que eles atuam no sentido de aumentar a capacidade de apropriação do valor. E também o segundo aspecto é que esses capitais, a Nestlé, a Coca-Cola, se eles estão comprando publicidade, a gente tem que ver que eles estão subordinados à lógica do capital fictício. Eles precisam atender às normas de rentabilidade dos investidores e, portanto, se tornarem verdadeiras bombas de sucção de valor, o que não se dá apenas pela exploração e superexploração direta da força de trabalho, mas também indiretamente. E o terceiro aspecto dessa questão da demanda, da lógica subjacente à demanda, é que, para além da transferência de dados, a transferência de valor. Eu digo isso porque, na literatura crítica, dando uma ênfase, eu não estou dizendo que é errado, muito pelo contrário, né? Se destaca muito a questão, do ponto de vista da soberania nacional, é muito importante tratar da transferência, né, dos nossos fluxos de dados para os Estados Unidos, para a Europa e tudo mais. É extremamente importante, mas tendo em vista o propósito desses próprios trabalhos, eles acabam subestimando ou ignorando a transferência de valor. E essa é uma característica que define a condição de dependência, né, nessa simetria da divisão internacional do trabalho, a condição de dependência do capitalismo brasileiro, juntamente com a superexploração da força de trabalho, que digamos assim, intensificado indiretamente com essa expropriação rentista. Bom, terceiro ponto, porque quando a gente fala da publicidade, tem a questão do valor de uso, é importante, mas é fundamental, eu diria, né? É fundamental que a gente entenda. Veja, o Google, a principal fonte de receita operacional do Google,
da meta, enfim, as implicações político-culturais para a classe trabalhadora, né, as repercussões sobre a luta de classes. Não é um mero anúncio, divulgação de produto, isso tem implicação sobre a forma de vida, né, e eu diria que produz um embrutecimento da existência humana, uma precarização da vida. Né? Tem algumas noções, são 4 que eu coloquei aqui, só para a gente ter uma ideia, né, do que significa a publicidade, um ponto de vista mais amplo. A cultura de consumo, a indústria cultural, o aparato cultural do capitalismo monopolista, esses 3 primeiros aqui mostram que a publicidade faz parte de um sistema produtor de modos de vida, né, produtor de formas de existência. E aqui eu peguei 2 trechos, copiei, dizendo o seguinte: a indústria cultural contribui eficazmente para falsificar as relações entre os homens, e constitui, como resultado final, uma espécie de anti-animismo, ou seja, a publicidade, ao fim e ao cabo, contribui para uma espécie de obscurantismo. E olha que eu não cheguei nem a falar de fascismo, né, que imagine nessa outra situação, que é um desdobramento. Então, a indústria cultural ela impede a formação de indivíduos, ou tende a impedir, né, indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente. Então, a gente pode ver isso muito claramente com os excessivos de redes sociais, conteúdos de curta duração, está mudando, inclusive, o modo de vida vai até o ponto de mudar a própria estrutura do cérebro das pessoas. Né? Como tem aqui, eu já venho acompanhando diversos estudos, a fadiga mental provocada impede que o cérebro consiga concluir tarefas, como ler um livro. Né? Não se consegue mais assistir um vídeo de 15 minutos, imagina um filme, um livro, interpretar um texto. Né? Mas eu acho que a principal noção é o neoliberalismo mesmo, que realmente, muito além da questão da política econômica, se trata de produzir certas maneiras de viver, certas formas de existência. Né? As pessoas são capital humano, são empreendedores, né? Tem toda uma ideologia e isso se traduz na própria forma, na própria prática, no próprio comportamento, né, humano, e é uma forma de desdemocratização para dar liberdade ao capital, como já foi dito aqui. E o 4º ponto é a respeito do grau e a natureza do desenvolvimento científico-técnico da indústria cultural, né, que tende, hoje, a capacidade técnica e científica de subsunção do consumo, ela avançou para um nível muito mais preocupante. Né? Se a gente comparar isso, por exemplo, peguei aqui de uma autora, né, as fases da cultura do consumo, comparar com fases anteriores da cultura do consumo, claro que isso começa no imperialismo, mas chega aqui depois, né, onde você tem a publicidade através de rádio, né, o conhecimento científico ainda não é uma coisa própria, né, que fala a linguagem do capital, como, por exemplo, a psicanálise, que está na base da formação do nascimento das relações públicas, o marketing com conhecimento da psicologia, enfim, tem ainda a TV, quando chega, né, depois, numa segunda fase, com pesquisa de mercado, é uma coisa analógica, você não tem um retorno imediato. Com a inteligência artificial e junto com isso a digitalização, e é importante a gente colocar o processo de digitalização e esse projeto da OCDE, né, de transformação digital e tal, é importante a gente colocar nessa perspectiva de complemento dentro desse modelo de negócio da publicidade e outras coisas similares das Big Techs. Né? Então, a inteligência artificial, neurociências, a forma como as neurociências são apropriadas, enfim, isso tudo contribui para realmente promover uma conversão muito mais ampla da realidade social em informações computáveis, de modo que seja mais eficiente o processo de governo neoliberal das condutas, e isso está completamente aderente à linguagem necessária do capital fictício. Tá? Bom. Então, essa imagem que eu coloquei, inclusive, foi uma produção da inteligência artificial. Eu pedi para a Copilot, que é da Microsoft, a inteligência artificial generativa, certo? Para ela produzir, eu coloquei lá a descrição e tal. É claro que a inteligência, como diz Miguel Nicoleles e tantos outros, inteligência artificial não é nem inteligência nem artificial. Né? Tudo, por exemplo, expressões tristes, ansiosas, tudo isso tem que ir para o espaço vetorial, multidimensional, e receber determinadas coordenadas. Tudo tem que virar número.
né? Então, obviamente, a realidade social, ela nem tudo é passível de conversão, né, em números. Então, por essas e outras razões, se trata de uma conversão petista, né? O conhecimento que se tem em torno disso. O quinto ponto, antes da conclusão, é o último, né? É o modelo de negócios das Big Techs, né? Eu diria que é uma tendência, na verdade, que já existe no capital, só que essa distopia capitalista de tentar automatizar, né? Automatizar o nosso consumo, o nosso comportamento, já vem de antes, só que como eu mostrei ali, antes, no máximo você conseguia uma sedução, mudar realmente o modo de vida, onde a mercadoria ela esteja presente na forma de se alimentar, de se deslocar, enfim, de viver, né? Realmente as transformações da indústria cultural foram brutais, obviamente, mas hoje a capacidade de automação dos comportamentos ela é muito, muito superior. Claro que não é automação, por isso que eu coloquei entre aspas, tá? Mas eu digo assim, eu coloco em termos de tendência, né? Porque a publicidade online, ela realmente tem essa tendência de automação, ela tem um maior controle dos tempos de não trabalho nosso, e para os seus clientes corporativos, o Google, para a Nestlé, ela produz um aprimoramento das métricas financeiras para justificar para os seus investidores porque ela está gastando X, né, em publicidade e outros serviços. Então, elas produzem técnicas, né, com uma finalidade, o Google, etc., da gente tomar decisões com base na ponderação, na reflexão, no raciocínio, para aumentar decisões subconscientes, passivas, irrefletidas, emotivas e, no limite, inconscientes e automáticas. Então, realmente, eu acho que o grande lance aí do valor de uso, digamos assim, dessa mercadoria é uma capacidade muito maior de subsunção. Claro que isso está dentro de um processo, não é uma subsunção isolada do consumo, está dentro de um processo da subsunção totalitária da classe trabalhadora, mas é como se as Big Techs estivessem intermediando o processo, né, parte desse processo de subsunção dos trabalhadores e dos consumidores da Nestlé, da Coca-Cola, etc, etc. As Big Techs, então, cumpririam esse papel e isso vai num sentido completamente diferente, por exemplo, de ver os usuários, nós usuários comuns, como trabalhadores não remunerados das Big Techs. Segundo algumas interpretações, eu estaria trabalhando agora de graça para o Google. E eu não considero, eu não concordo com isso. Minha crítica é outra. Então, para finalizar, enfim, a conclusão, enfim, reafirmando algumas questões, se o Google vende a publicidade ajuda os seus clientes corporativos a intensificarem seus ganhos, suas capacidades de apropriação do valor na forma de juros, de renda da marca e outras, né? Então está impulsionando o rentismo. E o rentismo é a forma por excelência do capitalismo brasileiro contemporâneo de transferência de valor. Então, na verdade, ao fim e ao cabo, as Big Techs estão contribuindo para a reprodução dessa assimetria na divisão internacional do trabalho, né? A reprodução da relação entre imperialismo e independência. Além disso, pronto, já encerrei só esses dois pontos, tem a reprodução indireta da superexploração da força de trabalho, já que isso se trata de uma expropriação rentista, e a resiliência neoliberal do ponto de vista aqui não do Estado, não estou falando disso, mas das subjetividades e dos modos de vida neoliberais, que estão relacionados à desdemocratização, né? Ou seja, a permanência, a reprodução da desdemocratização, do obscurantismo, né? Com pseudociência, coach, autoajuda e por aí vai. E, claro, sendo assim, a vulnerabilidade ao fascismo. Obrigada. Obrigada, professora Elizabeth. Então, passar a palavra agora ao professor Carlos Eduardo Martins. Acho que é bastante conhecido aqui nesse nosso ambiente, né? Ele é sociólogo, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua lá também no programa de pós-graduação em economia política, né? E tem uma extensa área de pesquisa, sobretudo ligada à teoria da dependência e do sistema mundo, onde ele trata, né, da América Latina, o Brasil aí nesse contexto, né, Estados Unidos, China.
Então, e a globalização de uma maneira geral? Vou passar a palavra e seguimos. Obrigado, Elza. É um enorme prazer voltar aqui a Salvador. Salvador, cidade que eu conheci em 93, no Carnaval. E a última vez que voltei foi em 2018, para o lançamento do dossiê sobre teoria marxista da dependência, que eu organizei junto com Luiz Filgueiras na revista Caderno CRH. Então é um enorme prazer rever o Luiz, rever a Elza, né, conhecer o Guilherme, a Elizabeth, e estar aqui nesse terceiro colóquio da RIMA. Os colegas já apresentaram dimensões extremamente importantes da acumulação de capital no século XXI. O que eu queria pontuar aqui é a relação da acumulação de capital no século XXI com a ordem internacional, com a geopolítica internacional, com o Estado e as contradições que estão permeando essa acumulação. Diversos aspectos aqui foram apresentados muito corretamente: predominância do capital financeiro, rentismo, extensão da superexploração da força de trabalho aos países centrais. E eu queria acrescentar outros elementos. Um primeiro elemento que eu acrescento é que esse capitalismo ocidental, que vem se financiarizando desde os anos 70, sobretudo a partir do final dos anos 70, ele faz isso a partir de profundas contradições internas. A meu ver, a grande raiz dessa contradição está numa mudança estrutural das forças produtivas da economia mundial, que é a passagem da Revolução Industrial para a Revolução Científico-Técnica. Marx analisou o capitalismo como um modo de produção centrado na indústria. E uma das tendências que Marx apontava era a tendência decrescente da taxa de lucro, que tinha que ver exatamente com a superação da indústria pelo processo de automação. Nos Grundrisse, Marx coloca isso com mais clareza. Ele vê a ciência como uma força produtiva pós-capitalista. Claro que o capital pode se apropriar da ciência, mas faz com muitas contradições. Então, uma grande contradição é que, com a Revolução Científico-Técnica, o elemento mais dinâmico das forças produtivas é a subjetividade, é o conhecimento, é a informação. Portanto, uma categoria que é parte do valor da força de trabalho. O elemento, portanto, mais dinâmico das forças produtivas contemporâneas é um elemento que tende a aumentar o valor da força de trabalho. E isso cria contradições sistêmicas profundas. Daí, o capital passar a se interessar em superexplorar essa força de trabalho, isto é, não pagar ela pelo seu valor. E isso vai se estabelecer, sobretudo, nos Estados Unidos, a partir dos anos 70, quando a grande burguesia norte-americana resolve derrotar a classe trabalhadora. Resolve derrotar uma classe trabalhadora que estava com uma pressão salarial que ultrapassava a curva de produtividade e fazia declinar a taxa de lucro. Qual foi a estratégia da burguesia norte-americana? Financiarizar e deslocalizar a produção. Financiarizar para tirar o circuito da acumulação de capital do setor produtivo, e aí passou-se a criar uma dívida pública que não tinha nada a ver com a dívida pública criada entre os anos 40 e os anos 70. A dívida pública criada nesse período foi uma dívida pública que teve um forte papel de alavancar forças produtivas. Em 1939, a dívida pública nos Estados Unidos era de 50% do PIB. Em 1946, era de 120% do PIB. Mas a contrapartida disso é que o PIB dos Estados Unidos mais que duplicou
e os Estados Unidos saiu como uma potência mundial inconteste depois da Segunda Guerra. Desde então, a dívida pública passa a cair linearmente. Cai dos 120% para 33% do PIB entre 46 e 79. Mas a partir de 79, ela desenvolve uma trajetória inversa. Ela salta de 33% para 60% no final da década de 80, salta de 60% para 100% na crise de 2008, salta de 100% para 130% no período atual. Então, há um processo de financiarização que teve como resultado principal o seguinte: a curva de produtividade passou a se expandir 6 vezes mais rápido que a curva de salário nos Estados Unidos. A classe trabalhadora foi derrotada. Os dados da Oxfam mostram que de 1980 a 2022, da expansão da renda gerada, apenas 2% foi para os 50% mais pobres. Os níveis de desigualdade nos Estados Unidos se elevaram dramaticamente. E a deslocalização produtiva passou a ter a seguinte lógica: criar uma âncora salarial para os trabalhadores norte-americanos nos salários da força de trabalho superexplorada da periferia ou que recebia salários muito mais baixos. Então o México vai passar a ter superávit comercial com os Estados Unidos. Não porque a economia mexicana seja mais forte tecnologicamente que a economia norte-americana, mas porque há uma lógica de deslocalização que tem como objetivo rebaixar os salários dentro dos Estados Unidos. A costa leste da China também passa a receber um volume de capitais expressivos. Mas essa estratégia norte-americana de financiarizar e deslocalizar baixou a taxa de investimento internamente, baixou a taxa de crescimento internamente e criou uma dinâmica fortemente parasitária. Se tentou entender essa lógica, alguns segmentos tentaram entender essa lógica como a descoberta de um poder ilimitado de expansão dos Estados Unidos. Mas o que a realidade mostra não é isso. O que a realidade mostra é que derrotar a classe trabalhadora desse jeito tem um preço, que é o declínio do poder do Estado norte-americano no mundo. Isso se manifesta claramente pela redução da dianteira dos Estados Unidos na fronteira tecnológica. A gente pegar, por exemplo, o número de patentes internacionais registradas, a China ultrapassa os Estados Unidos a partir dos anos 10. Os Estados Unidos se endivida na própria moeda, pode expandir a dívida pública ilimitadamente. Será? Será mesmo que pode fazer isso? Vamos pegar os gastos militares. Os gastos militares deflacionados dos Estados Unidos têm um pico em 2008. Desde então, com toda a pressão que os Estados Unidos está fazendo para mudar sua política externa de um imperialismo informal para um imperialismo que o Arrighi chamava tucu, que é um imperialismo violento, abertamente intervencionista, político, com toda a pressão, o volume de gastos, se deflaciona, não supera 2008. E se você pegar, por exemplo, os gastos militares de China e Rússia somados, eles eram um sexto dos gastos militares dos Estados Unidos em 2000, eram 17% dos gastos militares dos Estados Unidos em 2007 e hoje são mais de 40%. Então isso mostra que a economia mundial capitalista é uma economia competitiva e há limites para essa capacidade de financiarizar-se. A produção capitalista é uma produção de mercadorias, e mercadorias têm uma dupla dimensão. São valor de uso e valor de troca. Só um poder político extremamente violento poderia ser capaz de impor preços completamente independentes de valores de uso. E a realidade indica que os Estados Unidos não está conseguindo fazer isso. Tudo indica que estamos entrando
num cenário mundial de empate catastrófico. Estamos entrando num período de caos sistêmico, onde os Estados Unidos perde a hegemonia e perde, inclusive, a capacidade de impor sua vontade pela força. A derrota que os Estados Unidos está tendo na Ucrânia é uma clara expressão disso. Qual era o projeto norte-americano para a Rússia? O projeto norte-americano para a Rússia era asfixiá-la comercialmente, asfixiá-la financeiramente e fazer guerra híbrida. Fazer guerra híbrida para derrubar o Putin e fragmentar a Rússia em 3 partes. Uma Rússia europeia propriamente dita, uma república da Sibéria e uma república do extremo leste. Isso está dito pelo Zbigniew Brzezinski num artigo na Foreign Affairs em 1997. Essa era a estratégia. E essa estratégia deu com os burros nada. A Rússia conseguiu manter o valor do rublo, a Rússia conseguiu enfrentar a tentativa de asfixia comercial e financeira, articulando-se com a Índia, com a China e com economias asiáticas. E mais, países asiáticos, africanos e árabes, sentindo-se ameaçados com o nível de violência da intervenção política sobre a economia, começaram a buscar fortalecer forças contra-hegemônicas. Daí há um enorme número de postulações de países do sul global querendo fazer parte do BRICS. Então, nós estamos entrando num mundo de grandes contradições. Tenho muitas dúvidas de que a China possa vir exercer no futuro um papel similar ao que as potências capitalistas ocidentais no mundo exerceram. A China, para mim, é um híbrido de 3 dimensões. Há na China uma herança sinocêntrica, que se manifesta ainda numa população rural extremamente expressiva. Há uma direção política socialista da China e há uma tentativa de hibridização com a economia mundial capitalista. Evidentemente que essa hibridização com a economia mundial capitalista criou enormes desigualdades na China. A China tinha, no início da década de 90, um nível de exportação equivalente a 10% do PIB. Em 2008, a China chega a 40% do PIB de exportação. Mas, a partir de 2008, a China reorienta a sua estratégia internacional. A China deixa de comprar títulos da dívida pública dos Estados Unidos, começa a reduzir os títulos da dívida pública. A China lança o projeto do BRICS, a China lança o projeto da nova Rota da Seda, a China faz um gasto público para estimular o mercado interno de maneira expressiva. A China começa a se preocupar fortemente com a questão da desigualdade, porque a questão da desigualdade estava relativamente acomodada pelas altas taxas de crescimento, que a China não pode mais alcançar. Então se caiu de taxas de 10 para taxas de 5, 6, 4, e, portanto, o tema da desigualdade não pode ser um tema conflitivo, e para isso há que se fazer concessões importantes. E a China está premida, pressionada pelo próprio espaço geopolítico mundial a fazer desenvolvimento a convite para se projetar. Se os Estados Unidos teve que fazer desenvolvimento a convite na Europa e na Ásia para conter a Revolução Socialista, evidentemente que a China, para enfrentar o imperialismo norte-americano, tem que fazer um grau de desenvolvimento a convite muito maior do que os Estados Unidos fez para enfrentar um poder regional que era a União Soviética. Não há termos de comparação entre escala de poder dos Estados Unidos em relação à velha União Soviética. Então, há fortes dimensões que obrigam a China a ter
um papel muito mais horizontal. Isso se manifesta, por exemplo, o Fórum da Rota da Seda. Como é que é o Fórum da Rota da Seda? Quantos países estão ali representados? Mais de 130. E qual era o projeto dos Estados Unidos para o mundo? Era o do consenso de Washington. Ninguém era chamado. As instituições que estavam sediadas em Washington decidiam, e os Estados Unidos estrangulavam os outros países através de chantagens em relação à dívida externa acumulada através de uma política unilateral de sobrevalorização do dólar. Então, nós temos na China um eixo geopolítico distinto. A China é um país que tem 20% da população mundial no seu espaço territorial, se aproxima muito da Rússia, que é o maior país em espaço territorial do planeta. China e Rússia são países anfíbios, países com forte dimensão territorial e com grande possibilidade de projeção marítima, assim como o Brasil é. Os países que lideraram a economia mundial capitalista eram penínsulas ou ilhas, o que garantia uma presença demográfica mínima em termos mundiais dentro desses países, o que garantia também uma autonomia do econômico diante das pressões sociais enorme. Isso não se dá no caso da China. Isso não se dá no caso da aliança que vai estabelecendo no mundo, que é a aliança entre países do sul global. Então, acho que estamos vivendo num mundo extremamente contraditório, e a América Latina tem que tomar consciência de que se vincular à hegemonia dos Estados Unidos ainda é se vincular a uma situação de caos, catástrofe e declínio. E isso se evidencia pela crise da nossa democracia. É inaceitável que o Brasil não tome uma posição mais contundente em termos de liderança regional. Não adianta falar muito forte na Palestina, onde a gente decide pouca coisa, e não se fazer nada sobre a integração latino-americana. O Banco do Sul, o projeto de ratificação do Banco do Sul no Parlamento brasileiro, ele foi protocolado em 2012. Em 2015 ele saiu. O Brasil voltou para o Banco do Sul e foi retirado pelo governo Dilma. O Brasil voltou, para a Unasul, e não há nenhuma iniciativa para se ratificar o Banco do Sul. A nossa integração regional ela está sendo mantida em temperatura extremamente baixa, porque, lamentavelmente, não temos uma política pública de reivindicação de uma soberania mais expressiva, com todos os avanços da nossa política externa, mas o nome dela é muito inocente, né? O nome dela é muito inocente, é política externa ativa e altiva. Ativa e altiva pode ser o comportamento de uma pessoa, não é isso? Fulano é altivo e ativo, mas não se retoma, por exemplo, política externa independente. Não se ousa falar em política externa soberana. Então, isso evidencia limites, evidencia uma certa aceitação do país ficar no quadro da dependência. E pior ainda, sob a hegemonia do capital financeiro, o que garante à nossa democracia um nível de esvaziamento concreto muito grande. E uma das condições de projeção do fascismo é qual? É que a vertente liberal tradicional esteja em crise e justamente que a esquerda queira salvar esse liberalismo. Aí o que a extrema-direita faz? Ela se reivindica como antissistema e joga sua crítica para o modelo político e quer aprofundar o modelo econômico. É o que eles tentam fazer aqui. Então, temos um cenário de profundas turbulências e transformações no mundo contemporâneo. Esse também pode ser um cenário de oportunidades, mas é preciso liderança política para atuar nesse cenário estrutural. E liderança política com ousadia. Não adianta
manter o nosso povo no nível do folclore, porque isso é o que a direita faz. Não é? É preciso se criar um horizonte de reivindicação de direitos, de cidadania, que aí certamente o nosso povo vai reagir positivamente e atuar. Muito obrigado. Obrigada, professor Carlos Eduardo. Só vou lhe lembrar uma outra vez que você veio a Salvador. Aqui, nós tínhamos acabado de instalar o programa de pós-graduação e você veio e deu uma aula sobre teoria da dependência. Isso mesmo. Então, nós lembramos muito bem, né? Foi muito importante para nós. Tá bom, gente, acho que uma mesa riquíssima, ampla. Nós temos muito pouco tempo de debate. Eu acho que essa composição, trazendo a contribuição do direito, da filosofia, da sociologia do direito, da sociologia e da economia, de fato, permitiu explorar várias vertentes, né, do nosso tempo. Nós temos 10 minutos para o debate, e logo 7 anos. 10, 15. Ele fica ali me olhando.